Olá, está começando mais um Sala de Visitas e hoje vamos falar sobre poluição, que é responsável por enormes impactos na saúde e no meio ambiente. Para você ter uma ideia, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 1,5 milhão de crianças morrem por ano em todo o mundo por causa do problema. Nosso convidado é o professor Magno Botelho Castelo Branco, especialista em ecologia e recursos naturais do Mackenzie. Professor, muito obrigada pela sua participação hoje no programa. Obrigado, Ana. É um prazer participar e a gente poder conversar um pouco mais sobre esse tema tão atual, sempre atual desde há muito tempo, né? Bacana. Também com a gente o pneumologista do INCOR, doutor Gustavo Prado. Doutor, muito obrigada pela sua participação também no programa de hoje. Magno, eu acho que é bacana a gente começar. Às vezes as pessoas têm uma ideia de que poluição é só essa que a gente vê aqui em São Paulo, né? Mas não é bem assim, existem vários tipos. Será que a gente pode dar uma pincelada sobre esses tipos de poluição? Por definição, Nayara, poluição é qualquer lançamento de matéria e energia que a gente lança em um ambiente, além de padrões estabelecidos previamente. Então a gente tem a poluição dos ambientes aquáticos, né, dos recursos hídricos, a poluição atmosférica, a poluição sonora e por aí vai. Né? Então, toda vez que a gente ultrapassa esses limiares, né, muitas substâncias que a gente lança no meio ambiente, ela vai se configurar como poluição ou não, dependendo da concentração que ela está presente. Tá? Então, por exemplo, o dióxido de carbono ele é um gás essencial à vida. Ele não é considerado em concentrações normais um poluente. Inclusive, ele é vital para a fotossíntese, para a produção de alimentos e por aí vai. Só que a gente está lançando dióxido de carbono na atmosfera numa quantidade muito maior do que o ecossistema global consegue reciclar. Ele começa a causar danos, ultrapassar limiares, aonde ele começa a ser considerado um poluente. E aí, doutor, esses danos, obviamente, afetam também a saúde de quem vive aqui no nosso sistema, né? Quais são os principais males que a poluição pode trazer para o ser humano? Bom, a gente separaria, né, entre a poluição atmosférica ou a poluição também intradomiciliar, poluição do ar, seja ela ambiental ou intradomiciliar, e a poluição de recurso hídrico, né? A poluição de recurso hídrico está relacionada a problemas de saúde, principalmente infecções, né, gastrointestinais, hepatites, parasitoses, infecções por protozoários. Agora, a poluição atmosférica, a percepção da doença causada por ela não é tão nítida, porque a imensa maioria dos males que ela provoca à saúde é de desenvolvimento lento, crônico, ao longo dos anos. Então, são doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, doenças metabólicas, o agravo de doenças que já existem. Então, muito do que a gente vê no mundo, da mortalidade por doenças cardiovasculares e respiratórias, também pelo câncer, é atribuível à poluição atmosférica. E Magno, você acredita que as pessoas já têm consciência de que todas essas doenças podem ser causadas pela poluição? Você acha que as pessoas já entendem a importância desse sistema e desse ecossistema? Eu acho que talvez essa compreensão esteja muito segmentada na nossa sociedade, né? Porque aqui, para quem mora em São Paulo, numa grande metrópole, essa percepção da poluição atmosférica é uma coisa, um fenômeno bem mais claro, né? A gente, por exemplo, se chegando em São Paulo de avião, dependendo da época do ano, você vê aquela inversão térmica, aquela redoma de poluição que a gente vê em São Paulo, né? O aumento das doenças respiratórias em determinadas épocas do ano, né? E por aí vai. Mas eu não tenho tanta compreensão. Eu não acho tanto que, em relação à poluição atmosférica, como o Gustavo falou, como são males que demoram muito para aparecer, né? São doenças, são prejuízos, né? Muitas vezes talvez nem doenças do ponto de vista clássico de um agente causador infeccioso, talvez a percepção esteja mais relacionada à questão hídrica, né? Você tem acesso a uma água que não está tratada, você vai ter uma condição aguda, uma diarreia, e por aí vai, né? Então, acho que nesse âmbito a poluição hídrica ela é muito mais evidente para as pessoas do que a poluição atmosférica. Aí, no caso desses males a longo prazo, como o Magno citou, da poluição atmosférica, a medicina consegue identificar que a poluição foi uma das causas aí? Consegue? Sim, então a gente já tem a percepção quando compara, né, dados de ou mortalidade ou adoecimento em populações que são expostas a diferentes concentrações de poluição atmosférica, por exemplo, o quanto desse excesso de óbitos ou excesso de adoecimento é atribuível à poluição. Então, diversos estudos epidemiológicos trazem para a gente informação sobre qual o tamanho desse problema. E para a gente ter uma ideia, no mundo, aproximadamente, a gente tem
4,5 milhões de óbitos a cada ano pela poluição atmosférica, né? Isso dá quase 8% de todas as mortes do planeta, né? No Brasil, a gente tem mais ou menos 52 mil mortes a cada ano pela poluição atmosférica. Então, ainda a compreensão disso, o entendimento disso pela população e muitas vezes pelos formadores de opinião também é algo muito incipiente, o que ainda dificulta, né, as tomadas de decisão, elaboração de estratégia para o enfrentamento desse problema de saúde pública. Agora, Magno, quando você acredita que no Brasil a poluição começou a ser enxergada como um problema ou se ela já é enxergada como um O problema? Brasil teve uma industrialização em relação ao primeiro mundo relativamente tardia, né? Então nós tivemos, principalmente a poluição, ela começou a virar um problema mais perceptível, primariamente na região de Cubatão, né? Olha, né, dos anos 70 e anos 80, isso foi largamente explorado nas notícias e etc. E quando a gente começou a viver em grandes adensamentos urbanos, né? Essa questão da poluição atmosférica ligada ao uso excessivo do automóvel, né? Com combustível de baixa qualidade, né? E motores pouco eficientes, né? Nossos motores não conseguiriam circular na Europa, pelas exigências ambientais da Europa, por exemplo, né? A poluição começou a ser um problema mais óbvio, né? Mas a gente demorou um pouco realmente em relação a outros países para que a poluição seja um problema tão claro, principalmente porque a gente tem uma matriz energética baseada em hidroeletricidade. Então, a Inglaterra, por exemplo, onde durante muito tempo boa parte da sua eletricidade era fornecida através da queima de carvão, no começo do século, Londres era um lugar praticamente onde a vida era muito difícil por conta dessa poluição tão grande, que é uma coisa que se verificou em Pequim, né? Alguns atletas até pensaram em boicotar as Olimpíadas de Pequim por conta do alto índice de poluição atmosférica oriundo em grande parte das usinas da geração de eletricidade por meio da queima de combustíveis fósseis. E agora que você acredita que a poluição é um problema concreto, que as autoridades enxergam isso, como é que você acredita que as medidas ambientais estão sendo tomadas aqui no país? Você acredita que são suficientes? O que está acontecendo nesse cenário? O Brasil, acho que o grande problema é que a gente está sempre um pouco atrás, né? Então, por exemplo, o benzeno. O benzeno é uma substância, é um gás tóxico, né, cancerígeno, que na nossa gasolina, os limiares que a gente permite são quase 50% maiores do que os permitidos nos Estados Unidos e Europa. Então, além da gente sempre estar atrás em termos de exigências, a gente sempre demora a implementar esses limites, que já são sacramentados na literatura científica. A gente sempre demora um pouco a mais a pôr isso em prática, efetivamente. Recentemente, alguns grupos, até relacionados à saúde, doutor, vêm questionado aí quais são esses limites de determinados índices, se realmente eles são o limite ou se estão ultrapassando aí algo que possa fazer mal para a saúde ou para o meio ambiente. Como é que o senhor enxerga esse movimento? Bom, na verdade, o que a gente tem de limites máximos de exposição recomendados, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem um conjunto de resoluções, a CONAMA, né? O fato do Brasil usar valores diferentes, por exemplo, daqueles recomendados pela Organização Mundial de Saúde, mostra, na verdade, que não é a questão de um determinado limite mostrar a partir daquele valor a exposição menor do que isso se torna segura. Na verdade, esse limite ele é praticamente uma ferramenta de implementação de mudança. Então, a partir do momento que você identifica um problema e traça uma estratégia de enfrentamento, você estabelece um limite factível, um limite, né, possível. A partir do momento que esse limite é atingido, aí novas estratégias são delineadas e esse limite é rebaixado. Então, no que se refere à poluição, para a imensa maioria das substâncias para as quais a gente impõe esses limites de exposição, não há um limiar a partir do qual ela seja tolerável. O que se trabalha é qual é a concentração que num determinado período de exposição você tem um dano aceitável para a população. E esse limite do que é aceitável e do que não é aceitável é exatamente por onde a gente vai trafegar cada vez buscando valores menores. Então, ele é mais uma estratégia regulatória do que propriamente um valor mágico a partir do qual a gente estaria seguro se não fosse exposto.
Doutora, a mesma pergunta que eu fiz para o Magno em relação à saúde pública. Sabendo que a poluição é um problema real aqui do Brasil, muito grave, como é que o senhor enxerga as medidas em relação à saúde da população, à conscientização desses problemas? Tratar de poluição é uma questão muito complexa, porque as medidas para controle, elas acabam recaindo muitas vezes sobre entidades regulatórias, sobre o governo, sobre plano de industrialização, de escolha de modal de fornecimento de energia, de geração de energia, modais de transporte, né? Então, a questão do enfrentamento à poluição atmosférica aqui no Brasil, ela precisa demandar uma proposição de alternativas energéticas de menor poluição, né? Então, a diminuição da frota de diesel e gasolina, escolha de gás, álcool, no ambiente urbano, né, o desenvolvimento de transporte coletivo que atenda à demanda da população e, com isso, né, aquela população que já tem, né, o uso há muito tempo do transporte individual vai escolher, né, o transporte coletivo e, com isso, menos carro na rua, a gente vai ter menos poluição. Então, individualmente, há muito pouca coisa que a gente possa fazer, né, senão basicamente escolher as horas do dia com menor concentração de poluição para sair na rua e praticar esporte. Mas todas as medidas, elas são realmente coletivas, não só a adoção, né, de transporte coletivo por parte da população, como o fomento a essas possibilidades pelos atores do governo. Então, que haja investimento em transporte coletivo, transporte menos poluente, que a geração de energia se faça, né, por meios menos poluentes, tudo isso para reduzir a intensidade do dano. Individualmente é muito difícil. Bacana. Bom, a gente vai para o intervalo rápido, mas fica por aí que o Sala de Visitas volta já já. Estamos de volta com Sala de Visitas e o tema de hoje é poluição. Nossos convidados são o professor Magno Botelho Castelo Branco, especialista em Ecologia e Recursos Naturais do Mackenzie, e o doutor Gustavo Prado. Magno, vamos falar um pouco sobre o interesse das empresas, aí, das indústrias, e como isso pode movimentar essas ações públicas, aí, essas políticas públicas em relação ao combate à poluição. Ainda tem muito dessas jogadas, as indústrias ainda comandam muito o que vai ser feito? De maneira geral, muitas dessas regulações, elas são construídas pelo setor público, mas em consulta a alguns setores da economia, né, Nayara? E uma coisa muito difícil nessa questão, toda vez que a gente começa a regular, que a gente tenta caminhar rumo à produção mais limpa, num primeiro momento a gente tem o quê? O aumento do custo de produção. Né? E se a gente tem um aumento desse custo de produção, a gente tem aquela questão também que o Brasil não está isolado do mundo, a gente compete principalmente com produtos chineses. Lá as regulações ambientais são super frouxas, né? É muito mais barato produzir um produto na China do que aqui no Brasil, não só por conta da disparidade cambial, mas também porque os custos, né, ambientais lá são bem mais leves do que aqui. Então a gente tem uma grande, uma coisa muito complexa, com muitos conflitos de interesse, onde obviamente as empresas vão sempre tentar, né, de certa maneira legítima, tentar manter os limites dentro do que elas aceitam, consideram como rentável. Recentemente, no início do ano, na verdade, a Petrobras recebeu uma multa aí por maquiar alguns dados sobre poluição marinha, né? Como esse tipo de manobra pode prejudicar as políticas públicas em relação ao combate à poluição? A Volkswagen, na Alemanha, recebeu uma multa também sobre maquiou dados de poluição dos carros, né? Então, a gente vê que, de maneira geral, as empresas, elas maqueiam, a tendência é que realmente as empresas maqueiem alguns dados ambientais e superestimem outros dados comerciais, né? E a única maneira da gente fugir desse ciclo vicioso é a eterna vigilância, né? Doutor, passando um pouco para o lado comportamental, principalmente quando chega essa época do inverno, a gente sente mais o tempo seco, né, por causa da falta de chuva, etc. E aí começam aquelas medidas como toalha molhada na porta, umidificador, essa série. Essas medidas ajudam, e aí, em contrapartida, existe alguma coisa que o cidadão comum possa fazer para minimizar essas sensações também causadas pela poluição?
Bom, nessa época do ano em que, especialmente aqui no Sudeste, né, a gente tem um longo período de estiagem aí de abril até mais ou menos setembro, outubro, normalmente, pela queda na temperatura média e pela menor umidade do ar, a gente tem maiores concentrações de poluente no ar, né? A própria precipitação da chuva já diminui a poluição porque lava, né, o ar de uma forma simplificada. Mas o que a gente pode fazer individualmente para diminuir a exposição? Muito pouco. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer individualmente para diminuir a exposição? Claro, evitar poluir, né? Então, cada um tomar a sua parte nesse jogo, né? E quando a pessoa se expõe, por exemplo, na prática de esportes, escolher aqueles horários do dia em que tem menos adensamento de tráfego, escolher vias de tráfego secundárias e não as grandes avenidas, né? E também, uma coisa que é pouco dita, é evitar as horas mais ensolaradas do dia. A prática de esporte nas grandes cidades, nas horas mais ensolaradas, ela está associada a maior exposição ao ozônio, que aqui na nossa camada da atmosfera é considerado um poluente. E o ozônio se forma exatamente pela reação de alguns gases, facilitada pela radiação ultravioleta. Então, se a gente pratica esporte ao ar livre, isso deve ser recomendado para todo mundo, a gente deve, primeiro, evitar horários de grande tráfego, evitar as vias principais, grandes avenidas, né? E, preferencialmente, evitar os horários de maior insolação, próximo à hora do almoço. Em relação àquele desconforto do ar seco, né? Muita gente recomenda o uso de umidificadores de ambiente, a toalha molhada. Muito pouco estudo tem sobre isso. Então, na verdade, essas recomendações elas são um pouco frágeis do ponto de vista de embasamento científico. Mas o que a gente recomenda são medidas locais. A pessoa tem o desconforto nos olhos, no nariz, na garganta, tomar bastante líquido, né? Usar, né, aqueles sprays de soro fisiológico no nariz para manter a mucosa nasal umidificada. Isso ajuda a diminuir o desconforto. Agora, os danos provocados pela poluição, não. Magno, o doutor citou durante a resposta dele tomar a sua parte. Claro que todo mundo espera medidas do poder público em relação a esse problema, que é um problema em larga escala. Só que você acredita que o brasileiro já tem consciência que ele precisa tomar parte desse problema e fazer pequenas atitudes do dia a dia para que esse quadro nem que minimamente seja revertido? Olha, eu sou professor e educador, né? Então, desse ponto de vista, eu acho que o brasileiro não tem muito essa consciência, né? A gente pega alguma consciência sobre esses problemas quando a gente enfrenta alguma crise. Então, por exemplo, quando a gente teve o apagão elétrico lá nos começo dos anos 2000, a gente teve uma conscientização geral da sociedade em relação a essa questão do uso excessivo de eletricidade. Quando a gente teve uma crise hídrica 3, 4 anos atrás, a gente também teve uma conscientização em relação a isso. Mas, por exemplo, um dos principais fatores que contribui para a poluição dos recursos hídricos é o uso excessivo de produto de limpeza, né? E isso a gente não vê nenhuma campanha em relação a isso, né? A quantidade de fósforo que a gente manda para os rios, o Rio Tietê e o Rio Pinheiro, se a gente for ver, eles têm quase 100 quilômetros de curso onde eles são completamente estéreis. Tudo isso é uma grande quantidade de biomassa que a gente lança lá por conta dos nossos esgotos domésticos, né? Não é nem materiais tóxicos que a gente lança pelo ralo, não, né? É muita matéria orgânica e também produz limpeza, que tem muito fósforo. O fósforo causa vários desses impactos que estão associados à poluição dos recursos hídricos. E, no entanto, a gente não sequer ouve falar disso nas campanhas de conscientização da sociedade sobre essa questão da poluição dos recursos hídricos. Então, acho que a gente está realmente bem incipiente nessa questão. Outro ponto que já foi citado aqui foi a questão do transporte, né? O estímulo ao transporte público. Aqui em São Paulo a gente tem rodízio de veículos, que aí funciona razoavelmente bem, né, nesse sentido. E aí, como é que você avalia, Magno, a questão da frota renovável, de combustíveis renováveis, substituição dessa frota, e o estímulo do poder público para que as pessoas passem a usar o transporte coletivo, né? Sabendo, obviamente, das condições desse transporte, que muita gente prefere ir de carro, né? Como é que você avalia isso? Eu acho o seguinte, Nayara, essa questão do transporte público, toda vez que a gente deixa um privilégio bem claro em relação a um determinado modal em relação a outro, as pessoas começam a utilizá-lo, né?
Então, uma grande medida, tá, talvez muitas vezes mais eficaz até do que o metrô, é a questão do corredor de ônibus. Ele aumenta, ele diminui o tempo de viagem e diminui a emissão de poluentes. Por quê? Porque o ônibus tem muito menos paradas para desacelerar e acelerar, que é uma coisa que consome muito combustível e também emite, nesse caso, ele passa a emitir menos poluentes que são prejudiciais, né? Grande parte da poluição atmosférica das cidades vem do transporte. E além da melhora do modal, a gente tem também essa questão, né, que é fundamental, que é a coisa da mudança da matriz energética dessa frota. Né? A gente privilegiar cada vez mais a utilização dos biocombustíveis. Só que essa questão ambiental ela é meio que como um cobertor curto na noite fria. Se você faz uma política pública muito forte, privilegiando os biocombustíveis, do outro lado a gente vai ter o quê? O aumento do preço dos alimentos, porque mais áreas agricultáveis vão ser destinadas à produção de biocombustíveis. Né? Então a gente não consegue, como o Gustavo falou, a gente não consegue fazer uma implementação instantânea porque a gente teria determinados impactos na nossa economia muito grande. A gente sente isso, por exemplo, quando o etanol valoriza, né? Quando o governo aumenta a quantidade de etanol na gasolina, instantaneamente a gente tem o que do outro lado? O aumento do preço do açúcar. Porque ambos vêm da cana-de-açúcar. Né? Então, hoje a gente está produzindo etanol, de uma mesma área plantada com cana, a gente está produzindo açúcar. Então, quando a gente pensa nessa questão, essas medidas públicas que a gente toma, num primeiro momento, elas não impactam só a questão ambiental, a saúde, elas vão impactar também outros fatores, como, por exemplo, os índices de inflação. Doutor, voltando para a saúde um pouco, e o câncer? Existem relações comprovadas sobre a poluição e o câncer? Explica um pouco para a gente sobre isso. Sim, existem diversos estudos que já mostraram a associação entre a exposição à poluição atmosférica e o câncer. Por exemplo, quando a gente fala do câncer que mais mata no mundo, que é o câncer de pulmão, o que se estima é que 8 a 10% de todos os óbitos por câncer de pulmão sejam atribuíveis à poluição. E no mundo, mais ou menos, a gente tem 2 milhões e 100 mil casos novos de câncer de pulmão a cada ano, por volta de 1 milhão e 700 mil mortes. Se a gente contar de todas essas mortes, 8 a 10% é atribuível à poluição. Então, a magnitude desse impacto ela é muito grande e ela ainda é pouco percebida, pela população como um todo, pelos tomadores de decisão. Então, isso é que a gente precisa, a primeira etapa é usar a informação como uma ferramenta de sensibilização dos tomadores de decisão, e a partir desse momento sensibilizado, usar mais informação para instrumentalizar essas pessoas exatamente para as estratégias de enfrentamento a esses problemas que já são bastante antigos. Outro aspecto também que está ligado à poluição e, consequentemente, à saúde pública, o Brasil está muito aquém, é saneamento básico, né? O Brasil não tem bons índices em relação ao tratamento de esgoto e isso também impacta diretamente na saúde, né, doutor? Sim, a gente tem mais ou menos 40% da população do Brasil sem acesso à água tratada, a esgotamento sanitário, a gente tem também ainda mais de 50% dos lares no Brasil, sem esgotamento sanitário adequado. Então, quando a gente fala da realidade das condições de saneamento básico no estado de São Paulo, a gente talvez nesse aspecto esteja no momento histórico melhor ainda do que a totalidade do Brasil, que ainda tem muito desafio a ser cumprido. Então, muito dos problemas que a gente enxerga de saúde pública, especialmente, por exemplo, na faixa etária infantil, são atribuíveis à questão do saneamento e são questões básicas, elementares e que são assim fundamentais, quando a gente fala de desenvolvimento de uma sociedade no mínimo equânime. Então, o acesso a essas condições básicas é a primeira etapa que a gente pode dizer para um país ser considerado minimamente digno do ponto de vista de distribuição. Você concorda, Magno? Concordo. E eu queria acrescentar um dado que o Gustavo falou no começo do programa, que aproximadamente 3 milhões de pessoas por ano morrem prematuramente por conta da poluição atmosférica. Aproximadamente 400 mil dessas mortes são pela geração de eletricidade de combustíveis fósseis. Então, olha só, a sociedade tem tanto medo de energia nuclear,
mas 2 anos de geração de energia elétrica de combustível fóssil já matou muito mais gente que todos os acidentes nucleares da história da humanidade, considerando a morte direta e indireta pelos cânceres que se vieram depois. Se a gente levar em conta que a gente tem cerca de 1.000 usinas nucleares em operação no mundo hoje, quando a gente olha realmente para os números, né, 400 mil pessoas morrendo por ano por conta da geração de eletricidade oriunda de combustível fóssil, a gente vê que a sociedade, de um modo geral, tem um medo da energia nuclear, que seria uma alternativa para reduzir esses índices de mortalidade. Bom, infelizmente a gente está ficando sem tempo. Magno, eu queria agradecer a sua presença, sua contribuição nesse debate, pedir para você deixar os seus contatos, por favor. Meu e-mail é magno.branco@mackenzie.br, então a gente está à disposição para qualquer bate-papo, para a gente poder aprofundar essas questões. Bacana, professor, muito obrigada, viu? Doutor, obrigada pela sua participação, pela sua contribuição. Pedir para você, por favor, deixar seus contatos também. Bom, quem quiser mais informações sobre isso pode entrar em contato direto com a assessoria de comunicação do INCOR, no e-mail incorpress, com 2 s, @incor.usp.br. Bacana. E a gente deixa o nosso muito obrigada a você que acompanhou mais um debate aqui no Sala de Visitas, e eu te espero no próximo programa. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.